Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Esperança. E nessa manhã nós queremos falar sobre o domínio da nossa língua. Como saber dominar um órgão tão pequenininho, tão pequeno. Hoje vamos falar sobre o poder da língua e o dever de dominá-la. É impressionante que um órgão tão pequeno e tão falado em todo o decorrer da palavra, mas quero tentar explanar esse assunto de uma forma resumida. Primeiro, devemos saber que através da forma que falamos, podemos ser identificados. Por exemplo, podemos identificar um estrangeiro através de seu sotaque. Até mesmo em nossos países, podemos ver que em cada estado há maneiras diferentes de se pronunciar a palavra, mas até isso a palavra tem exemplos. Lá em Juízes, no capítulo 12, se você quiser abrir, pode abrir para acompanhar. Juízes no capítulo 12, os efraimitas foram atraídos pela forma de falar. Os homens de Gileade, liderados por Jefté, tomaram a passagem do Jordão, que davam acesso a Efraim, e sempre que algum homem tentava passar por eles, eles perguntavam se ele era efraimita. Se ele dissesse que não era, os gileaditas pediam para eles dizerem a palavra Shibolete. Mas se eles não conseguissem pronunciar o CH e falassem Sibolete, eles eram mortos. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondessem que não, diziam, então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Juízes, capítulo 12, do verso 5 ao 6. Para que você entenda o que aconteceu, sugiro que leia o texto completo. Assim como os efraimitas, somos identificados pela maneira de falar. Por mais que tentamos enganar, em algum momento vamos ser pegos pela forma que falamos. A própria palavra diz que vamos prestar conta de tudo aquilo que falamos, seja bem ou seja pelo mal, seja bem ou mal. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mateus, capítulo 12, 36 ao 37. Aquilo que falamos deve mostrar a quem pertencemos. No caso dos efraimitas, mostrava que eles eram, mostrava quem eles eram e a que tribo pertenciam. Assim também somos nós. A maneira que nós falamos deve mostrar a quem pertencemos. A palavra do Senhor diz que a língua do justo profere sabedoria e a sua boca fala conforme a justiça. É claro que todos nós estamos sujeitos a tropeçar no que falamos. Quem nunca disse algo que depois se arrependeu? Muitas vezes nós podemos tropeçar em nossas próprias palavras. Porém, isso não deve ser um hábito em nossa vida. Devemos vigiar aquilo que falamos,
pois além de nos prejudicar, podemos prejudicar outras pessoas, como no caso da fofoca. A fala é o espelho da alma. É através dela que refletimos como estamos por dentro. A nossa boca é uma fonte. Dela pode sair água doce ou amarga. Mas isso nós vamos decidir. Nós devemos ter o controle daquilo que falamos, buscar o domínio próprio, que é o dom do Espírito Santo e que devemos buscar constantemente. Mas para que nossa boca seja fonte de bênção, devemos nos alimentar daquilo que vem de Deus. Se eu constantemente me poluo com coisas ruins, dificilmente sairá algo de bom de mim. A língua destrói. Há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios, capítulo 12, verso 18. Muitas vezes falamos palavras que nem imaginamos que podem ferir. Muitas vezes a intenção não é ferir, porém a maneira que é falado pode machucar. Até mesmo em casos de uma repreensão, podemos desanimar quem está nos ouvindo. Eu mesmo, e acredito que você também, já ouvimos palavras que nos machucaram muito, mas feriram. Isso porque vieram em momentos em que não estávamos bem. É por isso que devemos pensar bem em como vamos falar algo, saber como nos sentiríamos se estivéssemos no lugar daquela pessoa, pois muitos confundem a sinceridade com grosseria. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vou repetir essa frase. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. Devemos saber dosar nossas palavras. Ela deve vir na medida certa, da mesma forma que sal de menos é ruim, e sal demais também. Mas há uma diferença. Quando colocamos pouco sal, podemos colocar mais um pouco até ficar bom. Mas quando colocamos sal demais, infelizmente, não dá para voltar atrás. A língua deve ser dominada. Uma língua descontrolada é como uma faísca no meio de uma floresta seca em pleno verão. Muitas vezes, uma palavra mal colocada pode gerar um incêndio de grande proporção. Pode romper anos de amizades e até famílias. Pode destruir uma nação. É por isso que a Bíblia diz que é sábio aquele que prefere guardar sua língua. O sábio, ele prefere guardar a sua língua. Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios, capítulo 10, verso 19. Anota esses versículos. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.
Provérbios, capítulo 17, verso 28. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, verso 26. Nós vamos colher o fruto que falamos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Nós devemos tomar cuidado com as palavras que vamos semear, pois o inimigo está muito interessado em regar e cuidar para que elas cresçam e deem frutos. O salmista sabia bem disso. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Salmos 39, capítulo 1, versículo 1. Salmos 39, verso 1. Assim como o salmista, devemos buscar controlar nossa língua. De fato, muitas vezes precisamos amordaçar nossa boca para impedir que uma serpente venenosa faça vítimas. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por interior, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Tiago, capítulo 3, verso 3 e 8. Mas gostaria de saber, você consegue dominar a sua língua? O que você precisa mudar? Porque ainda não mudou. Muitos de nós temos uma grande dificuldade de dominar o que vamos falar, mas dificilmente vamos conseguir dominar o que falamos, sem antes dominar nossos sentimentos. Isso porque quando mais nossas emoções estiverem afloradas, mais vamos sentir o enorme desejo de falar o que queremos. Então, para isso, precisamos ir na raiz do problema. Muitos de nós falamos o que não conseguimos nos conter diante de pessoas próximas, mas não temos essa dificuldade com pessoas estranhas ou que têm autoridade sobre nós. Mas o fato é que não queremos reconhecer que é culpa na nossa má vontade em mudar. Nós conseguimos sim nos dominar, basta querer. Pois eu me contenho em falar besteira para o meu chefe, para preservar meu trabalho,
Por que não me calar para preservar meus relacionamentos? Por quê? Porque talvez eu não estou dando tanta importância como penso. Nós conseguimos pensar 1000 vezes antes de falar algo para o chefe, o pastor, o médico, etc. Seja para quem for. Mas achamos que aqueles que nos conhecem merecem escutar tudo que há de ruim dentro de nós. Nós temos que mudar essa visão, nós temos que mudar essa nossa conduta, essa nossa maneira. Está totalmente errada e equivocada. Você tem que mudar, porque achamos que aqueles que amamos merecem tudo o que fazemos, enquanto desconhecidos veem outra face de nós. Pense nisso e reflita. A partir de hoje, você fará algo para mudar o que estou falando ao seu coração? Reflita nisso tudo que foi abordado nessa manhã, em tudo que foi falado, tá? Porque muitas vezes aquilo ali que eu quis dizer, com pessoas próximas, a gente acaba ferindo, machucando, porque a gente está acostumado sempre a conviver com eles. Então a gente pode falar tudo o que pensamos, o que está na nossa mente, a gente vai e fala. Está errado isso. Nós temos que mudar essa nossa percepção, tá? Se você é assim, mude hoje essa sua maneira de conduzir a sua casa, de conduzir as pessoas da sua família, seja quem for que estão próximo de você, porque essas pessoas merecem o melhor de nós. Elas merecem ouvir palavras de bênção e não palavras de maldição. Quero encerrar aqui com uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua graça sobre nossas vidas, a tua graça sobre as vidas de quem nos escuta nesse momento, Pai. Abençoa essa pessoa, Pai, a conduzir sua maneira, a controlar sua língua, a controlar, Senhor, a sua fala. Muitas vezes a gente acaba ferindo pessoas e não é isso que nós queremos e não é isso que a sua palavra fala, Senhor. Senhor, abençoa essa pessoa em nome de Jesus, que ela mude hoje esse cenário da sua vida, essa sua maneira de falar, essa sua maneira de agir, de pensar, de que está conduzindo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa fluir dentro de nós, para que através de nós saia palavras de bênção e não de maldição. Amém, Senhor. Meu amado, minha amada, seja tu uma bênção. Fiquem todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.